atendimento ao trabalhador de Limeira são para ajudante geral, com experiência e ensino médio completo, cozinheiro industrial com experiência e ensino fundamental completo, porteiro com experiência e ensino médio completo, supervisor de loja com experiência e curso superior completo em administração, gerente de loja com experiência e cursando o ensino superior em administração, oficial de manutenção com experiência e ensino fundamental completo e auxiliar de produção com experiência e ensino médio completo. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, meio-dia pontualmente, ponto final no A Voz do Povo para estabelecer o colóquio com Caio Bortolã, colóquio desta sexta-feira. Caio Bortolã, bom dia. Boa tarde, Ivan. Bom dia. Você tá no dia, eu já tô na tarde. Bom dia, Caio Bortolã. Meio-dia, Ivan. Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Aquela coisa de você olhar para o copo e perceber se ele está meio cheio ou meio vazio. Tá meio cheio, tá meio vazio. Que seja um bom dia para todo mundo que nos ouve e vê, que nos ouve e vê, ou apenas nos ouve. Que seja uma ótima sexta-feira, que seja um ótimo início do fim de semana. Assim seja. Sábado e domingo sejam dias ótimos para aquelas pessoas que nos acompanham, para a nossa audiência, todos os dias aqui na Educadora. Que seja bom para você e que seja uma ótima tarde para todo mundo do rádio, do AM 1020, da internet, do portal educadora.am, dos aplicativos para dispositivos móveis, celulares e tablets, do Facebook. Estamos ao vivo no Facebook. Curta, comente, compartilhe e também do YouTube educadora.tv. Muito bem. Fim de semana se avizinha. E quais são os temas dessa sexta-feira? Tem futebol, a Inter Você joga... tá com o estado de São Paulo nas mãos. A Inter joga no domingo contra o Taubaté. A Inter não cai, mas vai ficar no meio da tabela, né? A Inter não cai mais? Pelos Isso cálculos foram matematicamente? feitos pela equipe de esportes da Educadora, da Gazeta de Limeira, não. Matematicamente Ou se comprovado. tem... Independente do que acontecer. Se acontecer um desastre, uma tragédia, ela não cai. Chances de cair, as oportunidades são Hoje as menores. Fedá tá me contando uma história da Portuguesa, de novo a Portuguesa, aconteceu isso de novo com a Portuguesa. Deixa eu fazer uma correção aqui, meu querido amigo advogado Rafael Rigo informa que o jogo da Inter é amanhã. Amanhã, dia 17, às 5 horas da tarde. Isso, amanhã às 5 da tarde no Limeirão, não é? Perdão, a nação leonina, um grande abraço, um apertado abraço ao Rafael Rigo, a toda a família dele, ao Marcelo, ao Antônio Carlos Rigo, que é o pai deles, uma família muito querida aqui de Limeira. Foi um equívoco da minha parte. Então, o futebol é amanhã no Limeirão. O Leão joga contra o Taubaté. É meio broxante para o torcedor, né, Ivan? Ficar no meio da tabela. Mas é muito melhor que a Internacional, como querem os seus dirigentes, se prepare
melhor para outras disputas, como, por exemplo, a da Série A2 no ano que vem, porque o pensamento da diretoria da Inter é montar uma estrutura a fim de que o time primeiro não caia, depois suba e quando subir para A1, não caia. E possa disputar campeonatos em alto nível. Né? É porque então, eu falei aqui, esse vamos time... apostar e vamos apoiar as iniciativas dessa gente boa que está tocando a Inter, desses abnegados que estão tocando a Inter e também dos investidores, né? Que Com a mantêm a participação, casa de pé. com a participação da Inter na Copa do Brasil, muita gente se entusiasmou, achou que a Inter pudesse voar mais alto e tal. Como eu falei desde o começo, falei, esse time foi montado para permanecer na 2, não é time para não conseguiu ser campeão da 3, não conseguiu ser campeão da Copa Paulista, né? Era praticamente o mesmo time da 3, com uma outra modificação, disputando uma Série A2 que tem um nível de qualidade melhor. Era time para permanecer na 2, estava ótimo, estava ótimo. Você disse que a E é o Inter vai não acontecer. conseguiu ganhar a 3. A Inter não foi campeã da 3 por detalhes. Não, E me lembra aqui, meu querido Rafael, eu chamo de Rigão, né? O Rigão lembra aqui, doutor Rafael Rigo, que a Inter estava numa situação de absoluta penúria, né? Não, está. O que fizeram esses homens e mulheres pela Internacional foi um resgate da Internacional. Sim, e a Internacional que chegou a ser da Série Série B, que é a 4ª divisão do futebol de São Paulo, ela foi para 3, da 3 pulou para 2 e poderia ter subido para 1 ou poderá subir para 1. Mas não O seria que você está dizendo é o seguinte, ascensão sustentável. quando é você isso que eu estou dizendo. Quando você casa pensando em separar? Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Bem, Quando o cara se casa, ele casa ontem. pensando em separar. Você assistiu Santos e Nacional ontem? O torcedor de futebol Você assistiu tem esperança. Santos e Nacional Seja o time dele o melhor ou não. O senhor pode me responder? Não assistiu o jogo do Santos. O senhor não assistiu. O Santos ganhou e o Gabigol foi expulso. Mas né? você soube do placar. Você soube 3-1, se não me engano. 3-1, você soube do placar. Soube. Aí quem soube do placar e não assistiu o jogo, quem soube do placar, puxa vida, o Santos ganhou bem do Nacional, né? Que é um bom time. Que é um bom time. O Nacional do Uruguai é um time sempre bom. É aquilo que no futebol se chama de time cascudo, dá um trabalho Nacional do desgraçado. Uruguai, numa Libertadores, ganhou do Palmeiras, isso em 15 ou 16, ganhou do Palmeiras e eliminou o Corinthians. É um time cascudo, difícil de se engolir. Olha, o Santos ganhou de 3-1 e podia ter perdido o jogo. Porque é isso que você falou, futebol se ganha nos detalhes. Nos detalhes. Foi por causa dos pequenos detalhes que o Santos ganhou o jogo por 3-1. Poderia ter perdido o jogo bem, mas ontem. a Inter esteve em segundo lugar nas disputas da Série A2. Esteve em segundo. Detalhes, eles fazem parte a Inter do perdeu para futebol. A Inter perdeu para a Ponte Preta nos detalhes. E eles quando o fazem jogo, parte do futebol. Ivan, e quando o jogo começou, Ponte Preta e Inter, até 20 minutos do primeiro tempo, até a Inter entrar no jogo, a impressão que se tinha é que a Ponte era o time profissional e a Inter era o time semiprofissional. E a Inter poderia ter empatado aquele jogo, poderia ter empatado, inclusive, depois de tomar 1-0, poderia ter ganhado nos pênaltis. O que eu quero dizer é o seguinte, o torcedor, Ivan, ele sempre tem esperança. Porque se o torcedor não fosse, antes de tudo um forte, né? O sertanejo, antes de tudo um forte. O torcedor, ele é, antes de tudo, um forte. E se ele não tivesse, antes de tudo, a esperança, o Juventus da Moca não teria torcida. Porque o Juventus jamais foi campeão. De nada. A Ponte Preta de Campinas não teria torcida. Porque a Ponte é centenária. Aliás, é o mais antigo dos times de futebol do Brasil em atividade. E nunca ganhou uma taça. Sim. Sequer uma taça. Mas quem torce... O torcedor é um esperançoso. Mas quem torce pro América Carioca, quem torce pro Juventus, quem torce pro América Carioca, quem torce pro Juventus, já sabe, no fundo, sabe que seu time não vai ser campeão. Jamais vai entrar para disputar o campeonato. Ganhou só uma vez. Depois foi quase campeão brasileiro em 96. E o torcedor da Portuguesa tem esperança. O Bangu, do Rio de Janeiro, o torcedor do Bangu tem esperança. O Ibis, que é o pior time do mundo, o torcedor do Ibis tem esperança. Mas esperança... O torcedor do Galo tem esperança e o torcedor do Leão tem esperança. Esperança não é ilusão. Quando ele vê, às vezes é. Não. Quando ele vê o time dele... Esperança não pode ser Quando ele vê o time dele em ilusão. segundo lugar, ele imagina, esse time pode subir. O torcedor do Independente em 2015 viu seu time não subir por 1 ponto.
O Independente de Limeira não subiu para a primeira divisão no ano de 2016, disputando o campeonato de 2015, por 1 ponto, 1 gol. 1 gol evitou que o Independente subisse para a Série A1 naquele último campeonato em que subiam 4 equipes, porque agora sobem 2. Então o torcedor tem esperança. Você que viu o seu Santos jogar bem ou mal, eu não vi o jogo, você vê o seu Santos jogar com bem. Esperança. Eu vi meu time jogar bem e eu vi o time, além de jogar bem... Onde foi o jogo, Pacaembu? O jogo foi no Pacaembu. Além de jogar bem, meu time jogou com raça, jogou com espírito de Libertadores. E Ontem afinal, eu vi um por Santos quê? com espírito de Libertadores. Por que o Gabigol foi expulso? Porque é um juvenil. Foi expulso porque é um juvenil. O segundo cartão... Não, o juvenil foi o Rodrigo, que parece que decidiu o jogo pro juvenil, a postura, a atitude do seu Gabigol foi... É um Juvena. De juvenil. É um Juvena. Um Juvena. O segundo cartão, eu acho até que o árbitro se equivocou. Não era o caso de dar segundo cartão pro Gabigol, porque o jogador do Uruguai fez aquela cena toda aqui, aquela catimba uruguaia, aquela coisa toda. O juiz foi lá e deu amarelo e o expulsou porque ele já tinha tomado amarelo. O primeiro amarelo é que foi o problema. Uma discussão entre os jogadores, ele vai lá no meio e dá um tapa no peito do uruguaio. Não tinha nada que fazer isso, não tinha nada que se enfiar lá no meio, não era com ele o negócio. Juvenil, foi chamado de burro pela torcida quando deixou o campo. A gente tava vendo a viola ir pro saco, o Santos tava ganhando de 1-0, uma cabeçada numa bola parada, uma cabeçada do Sacha. Fez 1-0, frangaço do goleiro, aliás. Primeiro gol do Sacha, não é, com a camisa do Santos? Não. Não, o primeiro? Sacha já tinha feito gols. Fez outros gols? Já. Falo detalhes, porque olha só. É o filho da Xuxa, né? Esse jogador do Santos. Que para com isso, filho. Não é Sacha, não é filha da Xuxa? É a filha da Xuxa. Tá jogando no Sacha. Santos agora? Tá. Entrava a língua, Aí né? o... É Sacha, filha da Xuxa. Aí Mas nem sempre sai. O Santos estava ganhando de 1-0, com um gol numa bola parada. Jogo dificílimo, esse Nacional. Também a família do atacante, Nacional, por favor. dando um trabalho. Por favor, não nos interprete mal, porque vão achar que nós chamamos o jogador do Santos de filho da Xuxa. E não. Você que falou isso, eu não falei nada ele não disso. é um filho da Xuxa. Você que falou isso. Né? Foi uma brincadeira. Eu tô falando do jogo. O Santos fez 1-0 na cabeçada do Sacha no primeiro tempo. Gabigol foi expulso no final do tempo, no primeiro tempo, o Santos vencendo por 1-0 num jogo dificílimo. Eu fiquei assistindo o segundo tempo num desespero. Falei, meu Deus do céu. Com as calças na mão? Com as calças na mão. Eu falei, esses caras vão vir pra cima agora com tudo e foram pra... Mas só que tem um detalhe. Aí o detalhe, né? O torcedor do Santos é tão velho, né? O detalhe. Que os jogos do Santos são às 7 da noite, porque se os jogos do Santos forem depois das 9, a torcida toda dormiu. Né, Ivan? Como é duro falar de futebol com o corintiano. Que horas que foi o jogo do Santos ontem? 7 da noite? Gente, vocês não sabem como é difícil querer discutir futebol com o corintiano. Vocês não têm noção. Corintiano fanático ainda por cima. A torcida do Santos se reuniu numa Kombi. A torcida do Santos se reuniu numa Kombi, foram todos ao estádio do Pacaembu e o jogo foi às 7 da noite, porque depois das 9, eu me miro no seu exemplo, porque eu imagino você. Você deve ter assistido o jogo ontem de pijamas. No detalhe. Certamente você detalhe. viu o jogo, colocou um prato de sopa, comeu a sua sopinha, tomou a sua sopinha. Eu tô vendo a cena. Você de pijamas e de pantufas e com o prato de sopa na mão, assistindo lá o jogo do Santos às 7 da noite, porque se passar depois das 9, ninguém vê, todo mundo já dormiu. Tava vendo um meme ontem no Facebook, uma narração da escalação do Corinthians. O cara pegou um áudio da narração da escalação do Corinthians na Rede Globo Televisão, o cara narrando a escalação do Corinthians. No gol, Cássio, lateral. E aí para um camburão assim e começa a descer bandido, ladrão, assaltante, preso pela polícia no camburão, assim, sabe? Uma ofensa desnecessária. É um meme que tava no Facebook. É uma ofensa desnecessária. A narração do Corinthians e os caras descendo do camburão. O assim. Corinthians é tão ajudado pela arbitragem que o jogo lá contra... Tava no Facebook, contra contra o Deportivo Lara teve 2 pênaltis absurdos a favor do Corinthians que não foram marcados. Ninguém fala nada. Um pênalti no Romero e outro no Balbuena. Mas eu tô brincando, viu? Sobre o Santos eu tô brincando. Eu também tô brincando. Aliás, sobre o Romero... Eu também tô brincando. Você tá brincando que a torcida do Santos cabe numa Kombi? Eu tô falando que a torcida do Corinthians... O time do Corinthians tá descendo o camburão. Eu vi o meme no Facebook. Claro que a torcida do Santos brincando não cabe também. numa Kombi. A torcida do Santos cabe em 3 Kombis. Eu não diria que ela cabe numa Kombi só. Mas o que o Romero fez... Perceba, Ivan... O torcedor de futebol é um reflexo da sociedade, né? E hoje nós vivemos nos tempos do mimimi. O Ángel Romero saiu de campo
no jogo em que o Santos empatou 1-1 com o Corinthians e poderia ter ganhado, porque teve um pênalti que não foi marcado em favor do Santos no final do jogo, e disse que o santista estava feliz, o jogador do Santos, porque o Santos é time pequeno. O Romero deveria ter dito isso? Não, não deveria ter dito isso. Certamente ele se arrependeu, né? Falou de cabeça quente. Deve ter se arrependido. Agora, além do mimimi em torno disso, tem o fato do jogador às vezes ser mal orientado. O que deveria ter feito o Ângel Romero... Eu sou corintiano, hein? O que deveria ter feito o Ângel Romero com relação à torcida do Santos? Deveria ter vindo a público e deveria ter dito o seguinte: eu estava de cabeça quente, meu time estava ganhando o jogo, quase perdeu, eu perdi a cabeça, eu levei ali uma pancada de algum jogador do Santos, fiquei com raiva e disse aquilo. Mas eu quero me desculpar com a cidade de Santos, com a torcida do Santos, com a instituição Santos Futebol Clube, com os atletas do Santos, com o passado do Santos, com todo mundo. Porque o Santos é o maior time brasileiro no mundo. O Santos revelou para o mundo o Pelé. Tudo isso é verdade. O Santos é o maior time brasileiro no mundo. O Santos é o time mais relevante, é a marca mais relevante fora do Brasil. O Santos de Pelé foi o melhor time brasileiro da história, tecnicamente. Ao ponto, Ivan, do meu pai não... O que você tá vendo? Um meme aí? Mandaram aqui, pediram para mostrar para você o meme. Mostra para mim, vira a tela aqui. Tá aqui, pra eu ver. Pediram para mostrar para você o meme. Eu tô conseguindo identificar o que é. Ah, um camburão. É o camburão, os presos descendo o camburão e o cara narrando o time do Corinthians. Eu não gosto desse tipo de afirmação. Mandaram aqui para você, pô. Eu não gosto e não aceito esse tipo de afirmação porque eu sou uma pessoa de bem. Eu não sou bandido. Você quer zoar o time dos outros. Quando zoa o seu time, você já fica nervoso. Eu não ando em camburão, eu não sou ladrão, eu não coaduno com os esquemas de André Sanches, Lula e Odebrecht. Pode zoar ele. Né? Eu não sou bandido, eu sou honesto e sou corintiano. Zoou o Palmeiras, zoou o São Paulo, zoou o Santos. A hora que zoou o Corinthians isso é preconceito. Não, é preconceito, sim, senhor. É preconceito porque você diz que a torcida do Santos é uma torcida, é uma torcida envelhecida e é. Não é. Não é. Veja as imagens nas arquibancadas. Quanta criancinha tem lá? É uma torcida envelhecida. Você diz que a torcida você diz que a torcida do Santos ela é menor numericamente que a torcida do Corinthians e bom. E aí você chama os corintianos de bandido. Ela é menor que a torcida do Corinthians. Ela é menor que a torcida do Flamengo. Você chama os corintianos de bandidos. Mas ela é maior que a torcida do Fluminense. Como não é preconceito? Ela é maior que a torcida do Como Internacional. não é preconceito? Eu tô aqui dizendo que o Ângel Romero errou, que ele tinha de ter pedido desculpas ao Santos Futebol Clube e à sua torcida. Hoje em dia não se pode falar nada nesse país aqui. Aí o Ângel Romero, ao invés de chegar a público e dizer, olha, estava de cabeça quente, disse o que não deveria ter dito, me arrependo e me desculpo, e aí a conversa está encerrada, o que fez o Ângel Romero? Não, eu disse aquilo porque me chamam de paraguaio, porque me xingam porque eu sou paraguaio, e aquilo, né? Até o Felipe Melo. O Felipe Melo realmente falou isso do Corinthians, é verdade, o Felipe Melo falou quando o Corinthians ganhou do Palmeiras, o Felipe Melo disse que o Corinthians joga como time pequeno. O Felipe Melo realmente disse isso. Aí, ó. Zoação da Vila, aí, ó. Mais um meme aqui, ó. Você tava falando do filho do Pelé, aí? Não, do filho da Xuxa, né? Filho da Xuxa? O Pelé e a... Montaram um meme aqui. Pelé e a Xuxa. A Xuxa, a Xuxa sentada, a Xuxa sentada no colo do Pelé. Aí escrito assim, 27 anos depois, o Sacha comemorando os gols de ontem no Pacaembu. Aliás, por falar... Beto Lima que mandou. Um abraço, Beto Lima. Por falar do que aconteceu essa semana no futebol envolvendo Santos e Corinthians e, por tabela, Palmeiras, a Justiça deu ganho de causa ao Fluminense. Já não era sem tempo. Que rolo isso aí. Já não era sem tempo. Porque o que não vale para o Corinthians também não vale para o Palmeiras. O Zeca... Aliás, você sabe que o Zeca, o mesmo empresário do Zeca, é o empresário do Chiquinho Scarpa? Não brinca, é verdade? Você sabe que Chiquinho Scarpa e Zeca têm o mesmo empresário? Vá. E Chiquinho Scarpa e Zeca fizeram a mesma coisa. O que tem que ver um com o outro? Chiquinho Scarpa, no Fluminense, fez a mesma coisa que o Zeca está tentando fazer com o Santos. Tanto o Chiquinho Scarpa quanto o Zeca fizeram a mesma coisa, orientados pelo mesmo empresário. E aí o Fluminense foi lesado pelo Palmeiras. E o Corinthians estava tentando lesar
o Santos Futebol Clube, como se não bastasse o que o pai do Neymar já fez recentemente com o Santos Futebol Clube, como se não bastasse todos aqueles que já lesaram o Santos Futebol Clube. Tem um amigo aqui o Corinthians mandando uma mensagem. quis fazer a mesma coisa. Tem um amigo aqui mandando uma mensagem que diz assim, ó, depois você vai falar que é preconceito, ó, isso é coisa de torcedor, hein? Não, Ivan! Ele pode mandar mensagem. Ivan! Você reproduzir no ar essa Ivan! mensagem é preconceito. Com o corintiano não se discute, dá logo voz de prisão. Foi o cara que mandou aqui, ó. Ah, é o nosso amigo que mandou. Não discute com o corintiano, não, dá voz de prisão logo. Eu não vou responder pra gente estúpido. Não vou responder pra gente Aí estúpido. não pode, tá vendo como é que é, colega? Ele fica nervoso, ele fala que é preconceito, que é discriminação. É preconceito. É preconceito. Ué, e você chamar o São Paulino de Bambi, o que que é? Quem tá chamando São Paulino Você, de Bambi? quando você chama o São Paulino de Bambi? Não, eu não chamei. Ah, você nunca chamou o São Paulino de Quem Bambi? chamou o São Paulino de Bambi foi o Você Vampeta. nunca chamou o São Foi o Paulino de Vampeta. Bambi? Foi o Vampeta. Aí não é preconceito, Não, você não pode chamar ninguém de bandido. hein? Uma torcida com 30 milhões de pessoas ou mais, ela não tem 30 milhões de bandidos. Ela tem os seus bandidos. Como tem a torcida do Caio, Palmeiras, como tá- tem a tá torcida vendo? do Santos, Tá vendo como você tem é? a torcida do São Agora Paulo. você leva Mas pro a lado da grande, a discriminação. imensa maioria... Agora é você de leva boas pro lado da pessoas. discriminação. Não, senhor. Você chamar o torcedor de São Paulo de senhor. Bambi não tem problema. Eu não vou admitir que o senhor me chame de bandido por ser corintiano. Mas Não pode chamar o vou São Paulino admitir. de Bambi. Não vou Pode admitir. chamar o Palmeirense de Eu não chamo- porco. Eu não chamo o São Paulino de Bambi. Pode chamar o Eu Palmeirense de não porco. chamo o São Paulino de Bambi. Eu não chamo. E o Santos de peixeiro. Eu não chamo. O Santos pode chamar de peixeiro. Quando você entra na Vila Belmiro, tem lá a imagem de um peixe. O mascote do Santos é uma baleia. O Santos é o peixe. Onde está a ofensa aí? O Santos, o peixe. Quem chamou... O mascote do Santos é a baleia. Quem pela primeira vez chamou o torcedor do Santos de peixeiro foi a torcida de São Paulo. Foi a torcida de São Paulo. A torcida de São Paulo que começou a chamar o Santista de peixeiro. Lá na Baixada Santista, lá no Urico Mursa. E aí o Santos fez aquilo que o Palmeiras fez, o Santista fez aquilo que o Palmeiras fez depois. Incorporou o peixe. Começaram a chamar de peixeiro, o Santista falou, somos peixeiros, sim senhor, e daí? E tome uma lambada, certo? O Santos dava o troco dentro de campo. É assim que tem que ser, pronto, acabou. Futebol, isso tudo é uma grande brincadeira. Deveria ser uma grande brincadeira. Há uma diferença não fundamental pode levar entre, você há uma levar diferença pro fundamental tudo que o cara entre fala, você chamar tudo que o cara fala é o preconceito. Santista de peixeiro e chamar o corintiano de ladrão. Eu não vou admitir, eu não admito que o senhor me chame de ladrão. Nem o senhor, nem nenhum desses xaropes que te acompanham aí. Pronto, tá bom, pronto, perdeu. Nem nenhum desses xaropes aí que te acompanham vai me Perdeu. chamar de ladrão, porque eu não sou. Eu não sou, Tá bom. né? Aliás, não sou nem ladrão, nem gambá. E não aceito esse tipo de... Incorpora o Não gambá, aceito. pelo menos. Não, Né? Você não, não quer o aceito. ladrão, Não incorpora aceito. o gambá. Não aceito. Incorpora o gambá. Não. Faz que nem o Eu Santista sou o fez, mosqueteiro, incorporou o peixeiro. eu sou o gavião, eu já tenho meus símbolos. O Santista já incorporou tenho o os meus peixeiro, símbolos, o e eu Palmeiras respeito. E eu respeito os incorporou meus o símbolos. porco. O que falta é respeito ao Corinthians. E por que falta respeito ao Corinthians? Porque o Corinthians incomoda. E por que o Corinthians incomoda? Porque o Corinthians é maior do que todos os outros. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Ivan, podemos mudar de assunto? Devemos. Nós temos uma informação a ser passada agora para o nosso departamento de jornalismo. Acidente nesse instante na frente do Hospital Medical, na Avenida Ana Carolina. Uma informação para ser levantada pelo nosso departamento de jornalismo. Ana Paula já está nas ruas e ela vai ao local. Acidente na região do centro de Limeira, na Avenida Ana Carolina. Nós vamos trazer mais informações daqui a pouco. 100 vítimas fatais na frente do Hospital Medical. Ivan, virando a página, Sim. assim como você, eu também lamento a execução da vereadora no Rio de Janeiro. Aliás, eu lamento a execução da vereadora e lamento a execução do motorista que estava com ela. Não, coitado, Também. pagou pelo que não, pelo que não fez, né? Como lamento as mortes Mas a de violência é assim, né? de 120 policiais no Rio de Janeiro desde o começo do ano para cá. E como lamento uma cena, uma imagem que eu gostaria de mostrar agora, que está no Facebook da educadora, por favor, a imagem do pai de família que foi assaltado ontem no Rio de Janeiro, que foi morto na frente do filho de 5 anos de idade. Ivan, eu não estou tirando
a importância da morte da vereadora e nem das mobilizações que houve. Mas você que nos ouve ver pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo portal, as cenas são da violência no Rio de Janeiro. Os bandidos param o motorista desse utilitário, uma SWV. Ele vai saindo de perto do carro. O carro já havia sido roubado. Ele vai saindo de perto do carro e ele é baleado e morto na frente do filho de 5 anos. Vamos voltar à imagem desde o começo. Esse carro mais escuro fecha. O carro que vem atrás, que é o carro desta vítima, que abre a porta, desce, não resiste, não é? Parece que ele é revistado ali. Ele se afasta do carro com o filho. Ali chega a polícia e antes da polícia chegar, ele é morto na frente do filho e a criança atravessa a rua. São imagens impressionantes e vai de encontro. Me parece que é uma senhora ou um senhor que vem carregando essa sacola na mão, uma sacola provavelmente de um supermercado. Isso ocorreu no dia 14 de março. Eu disse que foi ontem, não foi ontem. Isso aconteceu no dia 14 de março, quarta-feira, no Rio de Janeiro, por volta das 7h30 da noite, Ivan. A violência no Rio de Janeiro está em todos os cantos. É algo incontrolável. E esses bandidos que levam o carro, Ivan, eles não se limitam a levar o carro, a praticar o assalto. Eles matam esse pai de família. O que não vai gerar a comoção que gerou a morte trágica e violenta da vereadora, quando houve até manifestação aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Olha as imagens, Ivan. Ele sai com as mãos para cima, segurando apenas o filho, é revistado, ele se afasta do carro e o bandido, não contente, mata o pai ao lado do filho de 5 anos, que depois vai se socorrer de um pedestre. Este é o Brasil, Ivan. Este é o Rio de Janeiro, onde pessoas de bem morrem, sem saber por quê. Ou de uma bala perdida, ou executadas como a vereadora política que só fazia o seu papel e fazia um papel bem feito. Ou então esse pai de família que estava provavelmente indo a algum lugar ou voltando para casa às 7h30 da noite da última quarta-feira no Rio de Janeiro. Pois é, tem alguma coisa muito errada no nosso país, porque essas cenas que a gente vê do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está no foco agora, também tem isso, né? O Rio de Janeiro está no foco por uma série de razões, por uma série de motivos. Bom, porque é a capital cultural do Brasil, porque é a cidade mais conhecida do Brasil no mundo. É, né? A porta de entrada do Brasil para o turismo, né? Por uma série de razões, o Rio de Janeiro está no olho do furacão. Mas eu preciso dizer o seguinte: a gente precisa encarar isso com uma certa... precisa olhar para esse problema com uma certa isenção que, infelizmente, não está havendo no país. Essa moça morreu, foi assassinada da forma que foi, essa vereadora lá do Rio de Janeiro, que tem todo um trabalho de uma militância em prol de direitos humanos, em prol das mulheres, em prol dos favelados lá do Rio de Janeiro. Quando essa moça foi assassinada e as notícias começaram a surgir, eu fiquei até tentado, sabe, Caio, em um determinado momento, em fazer alguma postagem na minha página no Facebook a respeito do assassinato daquela moça. Mas eu confesso para você e confesso para os nossos ouvintes, que eu não sabia um A dessa moça. Eu não sabia nós ficamos sequer... sabendo depois, né? Nós paulistas, nós paulistas. Porque ela é uma figura carioca, né? Eu não sabia sequer que essa moça existia. Nós não sabíamos mesmo, eu também não sabia. Aí eu falei, quando eu vi a tragédia, eu fiquei tentado a postar alguma coisa, mas depois eu falei, poxa, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa moça. Eu não sabia nem que ela existia. Eu fiquei quieto, fiquei na minha, deixei quieto e fiquei vendo o que estava acontecendo. Rapaz, de lá para cá, o que eu vi de postagem a favor e contra é um negócio impressionante. Gente falando as mais diversas bobagens,
Gente falando das mais diversas idiotices, gente manifestando o seu preconceito, a sua discriminação, o seu desconhecimento do problema, da causa. E gente, enfim, se digladiando na internet e nas redes sociais porque é a favor ou porque é contra, porque tem esta ou porque tem aquela cor ideológica. E nós estamos falando de um assassinato brutal. De um ser humano, né? De dois seres humanos. De dois seres humanos. Então, rapaz, está faltando isenção nesse país. Está faltando isenção. A gente olhar para as coisas que estão acontecendo no país, parar com esse negócio, pelo amor de Deus, de cor partidária, de cor ideológica. Ivan, o que me incomoda na morte da vereadora é que, é minha opinião, ela não foi morta por ser mulher, nem por ser negra, nem por ser lésbica, nem por ser do PSOL. Ela foi morta porque fazia o seu trabalho de agente público, vereadora, combativa, e foi mexer com os milicianos. No Rio de Janeiro há poderes paralelos. Os milicianos representam um tipo de poder paralelo, assim como o tráfico representa um outro tipo de poder paralelo. Se ela fosse homem, branco, de olhos verdes, e fizesse o mesmo trabalho que fez, e fosse do PSDB, ela seria morta da mesma forma. Eu também sou a favor da separação da questão partidária, político-ideológica da coisa. Eu acho que esta mulher que foi morta ontem no Rio de Janeiro fazia com muita competência, com brilhantismo, o seu papel na política. E mexeu com gente violenta. E por isso foi executada. Ivan, ela foi morta com 4 tiros na cabeça. Sim. Não foi vítima de uma bala perdida. Foram 4 tiros na cabeça. E o motorista dela morreu porque estava na reta. Por ser o motorista dela. Porque estava na reta. Estava na reta das balas. Os caras chegaram de fianco, por trás de fianco. O motorista estava na reta da alça de mira. Sobrou para ele porque ele estava na reta da alça de mira. Então, independentemente dela ser mulher ou homem, negra ou branca, vindo da favela ou vindo do Leblon, lá no Rio de Janeiro, ou da Barra da Tijuca, me parece que era uma política combativa, séria e que fazia um bom trabalho. E que incomodava a gente poderosa, lamentavelmente, gente poderosa do crime. Do crime. Do poder paralelo. Dos milicianos. Só por isso que ela foi executada. Ela não foi executada porque ela teve 40 mil votos, porque ela era do PSOL, porque ela era mulher e negra. Ela foi executada porque mexeu com gente perigosa, cumprindo o seu papel com muita decência, muita dignidade e muita correção. Eu não sei quem matou essa moça. Por isso. Há quem diga que quem matou essa moça foram policiais militares. Há quem diga que foram milicianos. Ou seja, tanto pode ser um, como pode ser outro, como pode ser ainda uma outra hipótese que a gente não sabe, a gente não tem a menor noção. Agora, de qualquer maneira, essa moça morreu porque ela estava cumprindo o papel dela. Na favela do Rio de Janeiro, que é um local de extrema violência, onde morrem. O que essa moça estava fazendo, acima de tudo, tem gente que fala assim, eu vi muito disso na internet, essa moça morreu porque estava defendendo bandido. Gente, não é verdade. Essa moça morreu porque ela estava defendendo o povo da favela. O povo da favela está morrendo, assim como estão morrendo os traficantes e os policiais nessa guerra. E o povo da favela está no meio de uma guerra civil. O povo das favelas, assim como aqui na periferia de São Paulo, o povo das favelas na periferia de São Paulo está morrendo porque está no meio de uma guerra civil. Ivan, lá no Ceará, uma guerra civil. Esse povo convive em situação de guerra civil há muitos anos. Essa coisa dos milicianos não é nova, Ivan. Os milicianos cobram do morador da favela por serviços, inclusive de segurança. Sim. Então há uma disputa na favela, no morro, do miliciano com o traficante. Sim. Eu realmente não acredito que essa vereadora defendesse bandido. Acho, Ivan, que a morte trágica dela é um símbolo. Mas eu acho também, Ivan, aí quando falam de comoção seletiva, eu paro para pensar. Eu acho que há uma exposição, há sim uma exploração midiática, há uma exploração de políticos com relação ao que aconteceu com ela. Nossa, mas claro que tem dos dois lados. E isso é desproporcional. Dos dois lados. Isso é desproporcional. Primeiro, ela não deveria ter sido morta. E nem o motorista.
Segundo, é uma pena que gente séria na política que faça o trabalho que ela vinha fazendo, contestando situações pré-estabelecidas, corram esse risco. Porque nós, aqui em Limeira, quando denunciamos a corrupção, também fomos ameaçados de morte. Porque jornalistas morrem no Brasil denunciando corrupto. Porque juízes de direito morrem no Brasil porque mandaram prender bandidos. Porque promotores morrem no Brasil investigando corruptos, investigando a corrupção. E isso é profundamente lamentável. Essa vereadora morreu no cumprimento das suas funções. Porque era uma vereadora. É lamentável. Morreu porque era uma vereadora de verdade. Uma vereadora de verdade. Mais que vereadora. Vereadora era um cargo que ela estava ocupando agora. Mas o que ela fazia na vida mesmo era um ativismo, uma militância. Uma militância o quê? Social. Ela tinha uma militância, ela tinha um ativismo social. Essa era a verdadeira função dela. E foi por isso que ela morreu. Não é porque ela ocupava o cargo de vereadora, não. Porque lá no Rio eles matam vereador, juiz, governador, se for o caso, matam quem quiser na frente, quem aparecer na frente e que cruzar os interesses desse povo lá, desses bandidos do Rio de Janeiro. Tem uma observação aqui do Zeca, que não é o lateral do Santos, que diz que no Brasil tinha que ter pena de morte. Não vi nenhum caso de brasileiro indo para a Indonésia traficar drogas depois da condenação e execução daquele traficante brasileiro. Esse que é o problema. É a lei da Indonésia, né? Esse que é o problema. Eu acho que a pena de morte não resolve. Nós chegamos a uma situação no Rio de Janeiro que uma grande parcela da população, é por isso que as vozes reacionárias, essas vozes, sabe, que pregam extremismos, né, estão ganhando espaço no Brasil por causa disso daí, por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Nós temos outros, lá no Rio de Janeiro mesmo, Ivan, não há problemas militar, que elas se manifestem. Nós vivemos num país democrático e há liberdade de expressão. Não há problemas que elas se manifestem. Eu acho que quanto mais vertentes e vieses houver, melhor. O problema é pregar como solução a violência. Sim. A solução para a violência não é a violência. Se você escutar, como eu já escutei, ex-comandantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque muito se fala no Rio de Janeiro, agora está se falando muito por causa da morte dessa moça, ninguém fala nada da morte dos 100 e tantos policiais militares lá no Rio de Janeiro no ano passado, e mais uma leva que está indo. Porque de fato nesse ano de 2018. Não há comoção com os policiais que houve com a vereadora, não há comoção com este pai de família que houve com a vereadora. Eu também acho que deveria haver. É isso que eu estou querendo expor. Mas deveria haver uma comoção com a morte desses policiais, como deveria haver uma comoção com a morte das pessoas que morreram no confronto entre policiais e bandidos lá no Rio de Janeiro, morreram de graça, com as tais balas perdidas, que no perdida não tem nada. Morreram na troca de chumbo, que era o que essa moça defendia. Esse povo que morria na troca de chumbo entre bandidos e policiais. Há policiais no Rio de Janeiro, ex-comandantes da Polícia Militar e da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que dizem o seguinte, que o que estão fazendo no Rio de Janeiro e no Brasil é o maior dos erros, é estabelecer esse confronto, essa guerra civil entre polícia e bandido. A polícia entrar no morro, ser obrigada a ser mandada para ir subir no morro, enfrentar bandido armado de fuzil de alto poder de destruição, e vai lá polícia e bandido trocar tiro no morro e as pessoas no meio morrendo. Ex-policiais, ex-comandantes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ex-comandantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro dizem o seguinte: essa política do confronto está levando a esse morticínio de policiais e civis. A polícia, as forças de segurança têm que mudar a sua política, tem que passar por uma política de inteligência, não de confronto. Não adianta subir no morro armado, querer matar bandido lá em cima, que vai morrer policial e vai morrer civil, que não tem nada a ver com a história do meio. Eu recebi um vídeo agora há pouco do Murilo, ele é assessor. E ninguém escuta isso. Ele é assessor parlamentar, eu vi esse vídeo, é um vídeo que está circulando e que fomenta as discussões com relação a essa vereadora, né? Uhum. Minha gente, é evidente, vereadora do PSOL, ela tinha as posições dela, diferentemente de um vereador. Esse vídeo, nós vamos até mostrar um pedaço dele, é um vídeo que foi editado por um vereador de extrema-direita, carioca, ligado ao Bolsonaro. Né? Então é um contraponto dessa vereadora que no vídeo virou uma discussão política, que no vídeo ideológica. É acusada de defender bandidos. Nós temos condições de mostrar, não vamos mostrar o vídeo todo não, mas um pedaço do vídeo
que está circulando na internet para justificar a argumentação de algumas pessoas de que ela defendia bandidos. Vamos acompanhar o vídeo, quem estiver pelo rádio vai ouvir. O Carlos Jordi é um vereador ligado no Rio de Janeiro ao Bolsonaro. De quem eu nunca ouvi falar também. Tem áudio, não? Eu quero agregar um pedido de minuto de silêncio, porque nessa semana houve uma chacina na comunidade do Salgueiro. Chacina essa que levou à morte 1h30 da manhã de ao menos 7 pessoas. Portanto, eu queria também agregar ao pedido de 1 minuto de silêncio em memória às vítimas da chacina ocorrida na favela do Salgueiro. Não dá pra gente aceitar chacina contra negro e favelado. 30% dos jovens aqui assassinados são assassinados pela polícia militar. Temos que discutir desmilitarização das polícias. Tem que discutir legalização das drogas. Para terminar mesmo, ler aqui uma expressão de resistência. Nada mais apropriado para resistir a uma operação policial que levou a uma chacina, como a leitura de um funk, que para mim expressa a resistência a esse modelo de segurança pública assassino. A MC Carol, que esteve aqui em nosso gabinete, a letra expressa o que aconteceu na favela do Salgueiro e que acontece em tudo quanto é lugar, com essa lógica de modelo de insegurança pública e de genocídio do povo negro e favelado. Eu acho incrível se falar Uma pausa. da operação... Vamos dar uma pausa no vídeo, porque é um vídeo de um vereador de direita e a edição, né? Visivelmente editado. Você vê que a edição e essas edições podem ter mudado o contexto da fala. Certamente. Minha gente, ela era uma vereadora de esquerda, ela era do PSOL, as opiniões dela eram essas mesmas, o que não justifica a execução dela, né? Não, ali, Caio, O que me não permita, justifica a execução dela. ali é uma visível montagem. Você vê que o que ela está falando? Ela está falando da morte de Moura. Ela não falou, a polícia subiu lá para matar os traficantes. Ela não falou isso. Mas Ela falou, mas a edição do vídeo uma mostra, chacina. enquanto ela fala de Sim. moradores, na verdade foram mortos Foi uma traficantes, montagem. entendeu? Nitidamente uma montagem. Quer dizer, ela falando da morte de moradores da favela, de negros e favelados, e o cara botou a imagem de traficantes, de armas, para associar, fazer uma associação da fala dela, como se ela estivesse defendendo traficantes. Ela estava defendendo os moradores da favela. Ou chamando moradores. Ela não falou chamando, em momento algum de traficante. A polícia subiu lá para matar o traficante e tal. Ou chamando gente de bem, ou traficantes de pessoas de bem, né? Não. Qualificando traficantes Aquilo ali foi como uma pessoas de montagem. bem. Mas na continuação do vídeo tem esse vereador, é um vereador da direita, chamado Carlos Jordi, ou para os cariocas é o Carlos Jordi, que é ligado ao Bolsonaro, é um mini Bolsonaro. Então, quem gosta do discurso do Bolsonaro, né, vai comer e vai se lambuzar com o discurso desse representante do Bolsonaro, que é esse vereador que editou esse vídeo que está circulando nas redes sociais. Mas mostra também um trecho dele, porque tem quem gosta de Bolsonaro fazer o que a gente mostra, né? Mostra um pedaço. A MC Carol, que esteve aqui em nosso gabinete, a letra expressa o que aconteceu na favela do Salgueiro e que acontece em tudo quanto é lugar, com essa lógica de modelo de insegurança pública e de genocídio do povo negro e favelado. Eu acho incrível se falar da operação que teve lá em São Gonçalo, tratando como chacina, como se aqueles ali fossem inocentes, se fossem pessoas que não estivessem cometendo crimes, pessoas que têm antecedentes criminais como tráfico, como posse de arma. E se há algum excesso, há de ser apurado. Mas a vereadora se cala diante de 119 mortes de policiais militares esse ano. E mais, quer falar a respeito do funk da MC Carol, colocou uma música que é bem conveniente ao seu discurso. Mas esquece que a MC Carol tem vários funks que sinceramente, eu prefiro ter um pouquinho mais de classe, não colocar aqui para ouvir esse tipo de música. Mas vou cantar um pouquinho, tá? E outra coisa também é baixar um pouco o tom de voz, que eu olhei para ali, tinha uma porção de gente botando o dedo no ouvido por tantos gritos. Enfim, aponta pro viado,
uma música com teor homofóbico, que é a pauta dela, pauta LGBT. Ai, 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 aponta, 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 aponta pro viado, aponta para aquele parceiro que come viado. Seu olhar provocante, seu cabelo é estiloso, sua boca é... Tá bom, né? Tá bom. A gente pode suspender a exibição por aqui. É um vídeo, Ivan, de um vereador da direita batendo boca com uma vereadora da esquerda, né? E aí cada qual, meu amigo, sentado na sua cadeira, descobre uma maneira ou engendra uma maneira de defender o seu posicionamento, defender o que pensa. Nada disso justifica a violência e o tipo de morte que teve essa jovem de nada. Da mesma forma que ela não foi morta por ser mulher ou negra ou lésbica ou comunista, da mesma forma, nada, nenhuma das suas posições pode justificar ou vai justificar a maneira como ela foi morta, porque, repito, ela foi morta no exercício da sua função e no bom exercício da sua função. O que a gente não pode é se comover só pelo caso dela. A gente tem que se comover por todos os outros casos. De cidadãos de bem, de policiais, de políticos, de ricos e pobres, brancos e negros, que morrem nessas mesmas circunstâncias como morreu aquele pai de família que foi assassinado na frente do filho de 5 anos. O Brasil tem que mudar por completo. Por completo. Eu acho que o que a gente tem que lamentar é que no momento de tanta gravidade, com tantos problemas que o país está atravessando, de violência, de criminalidade, de corrupção, né? Corrupção na política, em vez de a gente ficar debatendo, o de esquerda está certo, o de direita que está certo, o de esquerda está errado, o de direita está errado, em vez de a gente juntar o pessoal de esquerda com as suas ideias, o pessoal de direita com as suas ideias, para tentar encontrar uma solução, um caminho... A fim de que parem de morrer seres humanos, ficam se pegando, os de direita... que parem de morrer seres humanos. Para resolver o problema do país. Então, esse confronto não vai levar a nada, gente. Não vai levar à solução do problema do país, não. Só quero lembrar o seguinte, eu estou assistindo um seriado... que já passou algum tempo na televisão, que é baseado... Estou apaixonado pelo seriado, pelas histórias todas. É baseado na época... Ele começa lá pela década de 1920, nos Estados Unidos, quando se estabeleceu a Lei Seca nos Estados Unidos. A Lei Seca se estabeleceu nos Estados Unidos para se combater a violência, a criminalidade provocada por bebidas nos bares. Os mais conservadores, né, reclamavam, aquelas pessoas mais religiosas. Olha, bebedeira é o mal, mais ou menos o que se fala das drogas hoje. É o mal das famílias, está destruindo as famílias, tá. E aí os políticos conservadores se reuniram, aprovaram uma lei criando a Lei Seca. Quem fosse apanhado com uma bebida seria preso, tal. Houve uma grande repressão às bebidas nos Estados Unidos, na década de 1920. O que aconteceu? Foi a época mais rica para a máfia americana. Os mafiosos americanos deitaram e rolaram, ganharam dinheiro como nunca. Al Capone, aquela gente toda, ganhou dinheiro como nunca com a repressão às bebidas, porque aí eles puderam traficar bebidas à vontade e ficar milionários, aqueles traficantes americanos. Agora, mais recentemente, traficantes de bebidas. Agora, mais recentemente, no governo Nixon, né, começou a política da política do combate às drogas, a repressão às drogas e a violência da repressão às drogas, os Estados Unidos combatendo as drogas no mundo inteiro. O que aconteceu? A droga se esparramou pelo mundo inteiro. Aí que a droga proliferou. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é isso. Está se combatendo violência com violência. Tem muita gente boa dizendo o seguinte: vamos trabalhar com inteligência, parar com esse confronto, colocar policiais em confronto com marginais armados com armas poderosíssimas. Eles têm armas para derrubar helicóptero da polícia. E derrubam? Derrubaram? Já derrubaram? Derrubaram o helicóptero da Globo? Já derrubaram. Da reportagem da Globo? Já derrubaram o helicóptero? Né? Parar, porque quem está pagando o pato são os próprios policiais mal aparelhados, mal equipados, ganhando mal, né? Sujeito à corrupção, e o povo. Então, tem gente boa dizendo o seguinte: vamos parar com essa política de confronto e vamos começar com uma política de segurança baseada na inteligência. Por que não se pega nas fronteiras? Por que o Exército não vai para as fronteiras, Caio? Para impedir a entrada de armas no país? Ivan, em vez de mandar o soldado subir no morro para trocar tiro com um bandido fortemente armado. Eu não sei opinar sobre isso. O problema da violência pública no Rio de Janeiro às vezes parece sem solução, né? Isso falando do Rio de Janeiro, né? Às vezes parece sem solução. Aí, se a gente vier aqui para São Paulo, nós temos aqui o tal de PCC, que é o crime organizado. Não, no Rio também tem o Comando Vermelho.
Pois é, mas é diferente, né? No Rio de Janeiro é diferente, o modo de agir lá do crime organizado no Rio de Janeiro é diferente do modo de agir aqui no estado de São Paulo. A gente não pode esquecer o que aconteceu em 2006. Você esqueceu o que aconteceu em 2006 aqui em São Paulo? Não. Eu estava morrendo de medo. Nós Eu todos estava fomos morrendo acuados. de medo de sair na rua. Inclusive nós que trabalhamos em veículos de comunicação, todos acuados. Todos, morrendo de medo de sair na rua, morrendo de medo de vir trabalhar, morrendo de medo de botar a cara na porta da rádio. Os comerciantes não abriram suas lojas, houve um episódio... A gente podia morrer num atentado à bomba. Na TV Jornal aqui em Limeira, a TV Jornal foi baleada. Né? Nós podíamos morrer num atentado à bomba, a gente podia morrer num atentado à bala, e o povo morrendo de medo. Isso aconteceu em 2006 em São Paulo. E isso sumiu? Não, gente, isso está aí. Isso está aí. Ivan, o Murilo, eu agradeço ao Murilo por ter mandado o vídeo, diz que concorda com a nossa opinião. Eu queria só me alongar um pouquinho, para variar, passamos o horário. Já nos alongamos? O último tema que eu gostaria de discutir, porque hoje eu não vou apresentar o Educador na Meio-Dia, foi a denúncia da EPTV, que nós repercutimos aqui ontem, no final do Educador a Meio-Dia. Você falou disso hoje de manhã, está no Facebook da Educadora, o Guarda Civil Municipal com a viatura da Guarda Civil levando a sua filha para a escola. Quem está nos ouvindo e vendo no Facebook, no YouTube, no educadora.am, na tela da Educadora, imagens exclusivas, essas imagens que nós temos, nós conseguimos, evidentemente não revelaremos a fonte, mas não são as mesmas imagens que foram apresentadas pela IPTV. Por elas dá para perceber que o Guarda Civil Municipal estaciona por sobre a faixa de segurança, desce de mão dada com a filha e leva a filha para a escola. Me desculpe, não demanda uma investigação. As imagens já mostram tudo. Isso é batom na cueca. Isso é batom na cueca, né? E eu tive acesso também, Ivan, a um áudio deste GCM dizendo o seguinte: nós vamos inclusive reproduzir esse áudio nos nossos programas, não agora, mas nós reproduziremos esse áudio em que ele diz o seguinte. Sabe o que ele diz, Ivan? Olha, não, eu fiz isso algumas vezes mesmo, porque ele fala, olha, esqueci um talonário, mas esse caso realmente eu já fiz algumas vezes, eu já fui levar a minha filha à escola, mas eu conversei com... Agora pode ser que eu me equivoque quanto ao nome. Tarcísio, talvez seja esse nome, da Guarda. E tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, aconteceu mesmo, mas eu falei com o Tarcísio da Guarda, né? Eu acho que o nome é esse, Tarcísio. Tá tudo bem. Onde é que tá tudo bem, Ivan? Onde é que tá tudo bem? O carro é do município. O servidor é público. E eu ainda vi algumas pessoas no Facebook achando normal. Teve quem dissesse no Facebook, vai cuidar da sua vida. Como assim vai cuidar da sua vida? Eu vi comentários assim, ou então, que tudo bem, né? Coitado, talvez a filha tivesse atrasada. Eu paro e penso que as pessoas não têm a menor sensibilidade nesse país, e lamentavelmente não tem, para corrupção. Para o que é errado. Ué, mas não tem gente que vota no rouba mais faz? A moral do brasileiro médio, evidentemente que há exceções, tem de ser estudada. Porque exatamente o brasileiro vota no rouba mais faz. Porque tá bom para mim? Ele foi bom para mim? Ele resolveu aquela questão para mim? Então ele pode roubar, porque todo político rouba. Então ele pode roubar. Minha gente, não haver, já que o termo da moda agora é comoção, não haver uma comoção nesse sentido. Um guarda civil municipal leva a filha no horário de trabalho, para na faixa de segurança. Quantas não são as reclamações que nós recebemos aqui em função das multas? Porque em Limeira tem a indústria da multa. Em Limeira os laranjinhas multam a torto e a direito. E eles respondem ao Cabo Chiquinho, na Secretaria Municipal da Segurança. E aí, um guarda civil para em cima da faixa de segurança, Ivan. E é evidente que ele não fez isso só uma vez, porque as imagens são de muitos dias, Ivan. Ele fez várias vezes. E só ele fazia isso ou mais gente fazia? Não sei.
Eu não Porque sei. Você vê que ele não é um guarda civil da patente mais baixa, né? Não, ele desce com a maior Tem um naturalidade. motorista. Perceba que ele atrapalha o trânsito, ele desce com a maior naturalidade. Mas ele está no banco do carona, tem um motorista que está levando ele. O carro para, ele desce com a maior naturalidade, para na faixa de segurança e agora vão abrir uma sindicância para apurar. Ora! Ele não deve ser um guarda da mais baixa patente, ele deve ser um guarda que tem uma certa patente lá dentro. E o Cabo Chiquinho só se mexeu depois que a IPTV deu a notícia? Depois que a assim. Educadora deu a notícia? É assim. E o Cabo Chiquinho ia fazer o que com essa sindicância? Ia engavetar, Cabo Chiquinho? Ia abrir uma sindicância para inglês ver? Uma sindicância que não terminará jamais? Uma sindicância cujo resultado estará num papel dentro de uma gaveta, Cabo Chiquinho? Aí, quando a imprensa pressiona, apuraremos o caso, afastaremos o guarda civil municipal. Ora, o Cabo Chiquinho sabia disso antes. Era uma prática recorrente. A IPTV Globo precisou denunciar, a Educadora na sequência precisou denunciar. E o áudio que circula, e eu vou publicar esse áudio, é do GCM dizendo, não, realmente eu fiz isso, realmente eu fui mais de uma vez, mas eu já falei com... Acho que é Tarcísio, preciso ouvir de novo o áudio. Mas eu já falei com o Tarcísio, tá tudo certo, tá tudo certo. O que quer dizer o tá tudo certo? O que quer dizer do presidente Temer? Melhor não mexer com isso aí. Isso aí tem que manter. Tem que manter isso daí, disse Tem que Temer. manter isso daí. Quando o cara falou que eu tô pagando uma grana pro sujeito lá, tem que manter isso daí. E os senhores vereadores? Onde estão os senhores e as senhoras vereadoras? Ou os senhores e as senhoras vereadoras compartilham da mesma moral de quem diz que agente público, num carro público, pode levar a filha para a escola? Vai ver que estava atrasada, né? Ou as pessoas que dizem, não, vão atrás de bandidos, não fiquem atrás disso. Ele está em horário de trabalho. É um guarda civil municipal. Minimamente tem de cuidar do próprio público. Está num carro da guarda. As imagens são claras. É Limeira, a escola é de Limeira, a rua é de Limeira, o carro é de Limeira. Onde está o senhor prefeito para falar disso? Onde está o senhor secretário da Segurança para falar disso? Por que só se mexeu depois da denúncia da IPTV? Ora, Caio, isso aí não é um pacote de 51 milhões de reais. Pacote de 51... Pacote não, um apartamento, né? Apartamento. Isso Com não malas e malas, 51 milhões de reais. Caixas né? e caixas de papelão. Isso não é... Então pode, você entendeu? Como não é um apartamento de 50... O delegado... Caio, escuta. O chefe, o delegado da Polícia Federal lá, o chefe da Polícia Federal, falou que uma mala de 500 mil reais, o cara carregando uma mala de 500 mil reais, não era assim uma prova, assim, sabe, Caio? Mas Esse é o Brasil. Mas, Ivan, a mala Nós estamos de 500, no Brasil, filho. A mala de 500 mil reais, ela pode ser endereçada a quem quer que for, né? A mala de 500 mil reais pode, por exemplo, não quem falou isso foi o chefe da Polícia Federal. Não ser dinheiro para ser entregue ao presidente. Ela pode ser dinheiro para da propina do próprio deputado Rocha Loures. Sim, né? sim. Ela pode ser uma série de coisas. Agora, um carro da GCM parando na frente da escola, o agente da GCM descendo, abrindo a porta de trás, pegando a filha pela mão, levando a filha para a escola, é o fato. O fato está aí. Não, o fato está aí. Para tudo isso tem norma. Atividade do Guarda Civil Municipal, dentro do seu horário de trabalho, está restrita às funções que ele exerce como guarda municipal. E o uso do carro oficial para questões particulares, pessoais, também há normas para isso. Tudo isso... Agora, aqui no Brasil é um país onde o público e o privado... Há uma confusão imensa, as pessoas não conseguem entender, conseguem separar o que é público e o que é privado. Parece. O delegado da Polícia Federal disse que uma mala de 500 mil reais não é nada. Parece, essa informação depende de confirmação, que essa denúncia tinha chegado na Câmara Municipal de Limeira e a Câmara não fez nada. Parece que a denúncia chegou na Câmara e a Câmara não fez nada. O que eu não duvido. Parece. O que eu não duvido. Parece. O que eu não duvido. Depende de confirmação. Não duvido. Depende de confirmação. Agora, num país sério... E eu tô me lixando para quem pensa o contrário.
para quem acha que isso é normal, para quem tem dó do GCM, Não, isso não é para quem normal. diz que a filha estava atrasada, coitadinho, Não. né? Para quem é pelo rouba, mas faz, eu tô me lixando para essa gente. Porque um pequeno erro ou um erro grande são erros. O que é certo, o que é errado. Num país sério, numa cidade séria, um episódio como esse, Ivan, derrubaria o secretário da Segurança. Além, evidentemente, de exonerar o guarda civil municipal. Porque não há... O que o guarda vai explicar? Principalmente quando você fala de uma pessoa que ligou um dia no 153, pediu uma viatura da guarda por algum problema e falou, olha, não tem viatura aqui. Não posso tem atender viatura porque não da tem guarda viatura. porque Liga a na guarda... PM. Porque o guarda tá levando com a viatura a filha para a escola. Ivan... Por isso que há normas para isso. É exatamente por causa disso que tem norma. O meu respeito à corporação, o meu respeito à Guarda Civil Municipal, o meu respeito não é o comportamento de um deles que vai manchar a guarda como um todo. A guarda faz um belo trabalho, colabora com as polícias e a guarda tem muito guarda sério, muito guarda preparado, dedicado ao trabalho. Agora, isso aí é um absurdo. Absurdo. Agora, depois que a denúncia explodiu, é que o Chiquinho vai afastar o guarda. Depois que ela explodiu, que o Chiquinho vai com aquela vagareza dele, com aquela lentidão dele, de quem é devagar, quase parando. Agora é que ele vai começar a investigar o caso. E o prefeito? Cadê o prefeito? Cadê o secretário? Que deveriam vir a público para explicar... Para dar a explicação que a população quer e merece. Você leu a nota que a comunicação da prefeitura mandou para a imprensa sobre isso? Não li. Você não leu? É lamentável. É lamentável. É simplesmente lamentável. Mas é típico, é do jeitinho desse governo. Repete tudo aquilo que você já viu desse governo anteriormente. Agora, para quem não entendeu o que é isso, de que fato está se tratando, eu vou desenhar. Eu vou desenhar para quem não entendeu. Vamos imaginar, esquece que nós estamos falando de uma viatura da Guarda Civil Municipal, de uma viatura pública, de um serviço público. Isso é um serviço público, certo? Esquece que é isso aí. Vamos supor que aqui, agora de manhã na rádio, eu tivesse dito assim para o Fedato. O Fedato é o responsável pela unidade móvel da educadora durante o período em que ele trabalha aqui de manhã. Vamos dizer que o Fedato tivesse chegado aqui na redação às 8 horas da manhã, eu tivesse dito a ele, ô Fedato, me dá uma carona na unidade móvel da rádio, lá no centro da cidade, que eu tenho que pagar uma conta lá. Me leva até lá, faz favor. Aí o Fedato solícito, que é um cara bacana, fala, tudo bem, eu levo você sim. Nesse meio tempo acontece um fato jornalístico que precisava, a unidade móvel da educadora precisava estar lá naquele exato momento para noticiar. Aí, cadê o Fedato? Cadê o Fedato? Aí eu tô com o Ivan aqui no centro, ele tá pagando uma conta. Depois que o Ivan pagar a conta, eu vou atrás desse negócio aí da notícia que vocês estão querendo. Sabe isso numa empresa privada. Numa né? empresa privada. Você sabe o que acontecia numa empresa privada? Os dois estavam na rua. É só isso que acontece. Numa empresa privada aconteceu um fato semelhante a isso, que eu acabei de narrar aqui, e os dois para a rua, o Ivan e o Fedato. O Ivan porque é um irresponsável de pegar o seu colega, que está responsável pela viatura, pedir para ele levar lá para fazer um serviço particular dele, e o colega porque fez. Que tinha que ter tido profissionalismo e falar, não, Ivan, você pega um ônibus, a pé, mas eu não posso, eu estou aqui à disposição da rádio, eu estou trabalhando para a rádio agora. E os dois para a rua. Se acontecesse numa empresa privada, e os dois para a rua. Numa cidade séria, num país sério, cai o secretário e é exonerado o guarda. Inapelavelmente, porque a gente tem de educar muitas vezes pelo exemplo. Então, se o prefeito acha que isso é normal e se esconde, não toma atitude, não vem a público para falar disso, é lamentável. Se o secretário se esconde, já não é grande coisa o secretário. Já é um secretário fraco. É muito bonzinho, é muito educado, mas é fraco. O secretário se esconde. Também é lamentável. E aí... também me preocupa a falta de moral de algumas pessoas ou então a moral seletiva, né? De pessoas que aceitam ser multadas por esse laranjinha que para em cima da faixa de pedestre. Talvez para mim parar na faixa de pedestre, como a imagem mostra claramente, seja mais grave até parar
em cima da faixa de pedestre seja mais grave até do que a carona. Cara, ele é o agente público. Ele é que fiscaliza o trânsito. Ele está parado em cima da faixa de pedestre. E tem uma imagem que mostra claramente que ele atrapalha o trânsito. Talvez seja essa a imagem que aparece agora. E aí, você vai perguntar quem é que filmou. Quem filmou, Ivan, me parece que é mais de uma pessoa filmando. Quem fez a filmagem, Ivan, fez por estar indignado. Fez por não se conformar com o fato. Aí, a imagem é muito clara, olha. Atrapalhando o trânsito. Com giroflex ligado. Com giroflex ligado, Mário Botion. Com giroflex ligado, Cabo Chiquinho. Bom final de semana, Ivan. Obrigado, Caio, para você também, para todos os nossos amigos ouvintes da Educadora. Um excelente final de semana. Segunda-feira a gente volta a se falar. Um abraço. Até lá. Boa tarde, Educadora.